E um assunto para qualquer pai ou qualquer mãe se preocupar. Enquanto o jovem brasileiro bate recordes na ingestão de bebida alcoólica no mundo, os estragos provocados pelos excessos de consumo só aumentam. Um novo levantamento que foi feito por uma organização internacional de saúde mostra que o jovem daqui bebe quase 9 litros de álcool por mês. Soraya Maria é mãe de 2 filhas maiores de idade. Hoje, nenhuma delas ingere bebida alcoólica, mas na adolescência, Soraya lembra situações que ficam na memória até hoje. Teve um determinado momento da vida dela, bem adolescente, assim, uns 13 anos mais ou menos, se juntou com as amigas e queriam saber o que era essa bebida que todo mundo estava usando na festa, né? E realmente as 3 ficaram muito mal. Um dia de semana à tarde, conseguiram comprar bebida, porque infelizmente é muito fácil para o jovem comprar bebida de menor. Ela foi no posto de gasolina e compraram as 3. E se trancaram no quarto, a mãe da colega estava, e as 3 foram experimentar. Também foi a única vez, ficou muito mal. E hoje, como ela é mãe, né, bate assim até um peso. Um estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde mostra que a média de consumo de bebida alcoólica no Brasil supera a média mundial. Enquanto no planeta uma pessoa consome 6,2 litros de álcool no mês, aqui no Brasil esse consumo vai para 8,7 litros da bebida. Segundo a pesquisa, o consumo inicia, na maioria das vezes, aos 15 anos de idade. Mas como evitar que um hábito aparentemente inofensivo faça mal futuramente? Essa psicóloga explica que os primeiros passos começam dentro de casa. Uma boa conversa e o exemplo dos pais. É difícil os pais cortarem a bebida dos filhos se eles mesmos, na relação social, em casa, bebem na frente deles. Por quê? Que ele pode beber e o filho não pode. Claro que tem a questão da menoridade, né? Mas principalmente quando os pais eles começam a tratar de álcool, a primeira coisa que eles têm que pensar é o seu próprio exemplo dentro de casa. Seguindo essas recomendações, é possível que o jovem não caia no vício, mas provavelmente ele terá que enfrentar outro problema: a rejeição daqueles que o acompanhavam nas rodas de bebidas. Foi isso o que aconteceu com uma das filhas de Soraya. Os amigos faziam críticas, né? Ah, mas só um copinho, só isso. Ai, como é que você consegue se divertir? Vamos continuar falando sobre esse assunto, uma abordagem importante para você refletir aí na sua casa, conversando agora com o Dr. Antônio Roldão, que é psicólogo. Bom dia, Dr. Roldão. Bom dia. Essa pesquisa que foi feita por essa organização internacional, ouviu também pediatras, médicos, que consideram que essa abordagem deve ser feita bem mais cedo do que a gente que é pai ou mãe espera, né? Então, a partir dos 9, 10 anos de idade, os pais já deveriam ter esse assunto presente com os filhos, discutir esse assunto para evitar que o filho, e isso ajudaria a evitar, segundo os pesquisadores, que o filho pudesse estar envolvido cada vez mais cedo com o álcool. É por aí mesmo, doutor Rudão? Eu acho que sim, acho que é por aí mesmo que as famílias podem conseguir mudar essa cultura do consumo da bebida, né? Como foi mostrado aí na reportagem, é uma coisa cultural, o adolescente pode ser rejeitado pelo seu grupo por não consumir aquela quantidade que habitualmente é consumida, né? 9 anos, aparentemente, pode ser uma idade muito baixa ainda, mas é muito possível. Até antes, a criança com menos idade, ela começa a absorver os comentários e os hábitos da casa, os hábitos da família e das pessoas que ela convive. Então, se ela está num ambiente, muitas vezes num ambiente social, de festas, ela vê o pai, a mãe ingerindo bebida alcoólica, os tios, os primos, então aquilo ali passa a ser uma coisa normal para a criança. Sim, passa a ser um hábito. Eu costumo até falar assim, que a bebida está tão inserida na sociedade que se nós estamos alegres, vamos beber. E se estamos tristes, vamos beber também. Aí de qualquer jeito. Agora, como deve ser feita essa abordagem, doutor Rudão? Então, eu que sou mãe, chego para o meu filho e converso com ele de que forma? Aos 9, 10 anos de idade? Olha, Nádia, eu acho que o mais importante, além de uma conversa direta, se for o caso,
é o exemplo, né? O exemplo, como disse a colega aí, o exemplo fala muito mais alto. Se na família não há consumo de álcool, fica muito mais fácil para aquela criança introjetar que a bebida é algo que não se deve consumir. Se é o contrário, ela passa a introjetar que é algo que se deve consumir. Então, na minha opinião, o exemplo sempre fala muito mais alto. A gente falava sobre essa questão da rejeição e aí os pais se preocupam muito também com a questão das amizades, né? A influência que os amigos, especialmente na juventude, no início da adolescência, quando o adolescente começa a ter esse primeiro contato com o álcool, que tipo de influência os amigos podem ter? Como é que os pais podem ficar vigilantes com relação a isso? Bom, os pais devem ser vigilantes em qualquer situação. Por exemplo, se você vai ter uma festa que o seu filho tem 13, 14, 15 anos, ou seja, ele é menor de idade, eu acho que você não deve ter receio de dizer, de explicar de que não vai haver consumo de bebida alcoólica, porque isso não é correto, isso não é certo, isso socialmente pode até ser, vai haver comparações que na festa de fulano teve e tal, mas na minha festa, na festa aqui da nossa família, não vai ter. É difícil, mas é sempre possível. E se é possível, vamos fazer. Agora vamos falar diretamente com os jovens, né? Então, como é que o jovem deve se posicionar quando abordado por um amigo? Aí o amigo diz, rapaz, bebe um pouquinho, faz só mais um pouquinho, faz como eu, deixa de ser careta. Muitas vezes ele acaba sendo excluído por causa disso. Bom, o jovem já tem uma condição muito boa de saber o que é certo e o que é errado, né? Se ele quer ser uma Maria vai com as outras, ele tem plena consciência disso, né? Plena. Agora, se ele tiver o reforço de casa, fica muito mais fácil para ele rejeitar essa situação, mas eu não vou beber. E o que a gente fala sobre a questão da bebida envolve muitas coisas, além de doenças que ao longo do tempo podem aparecer, né, com esse efeito residual que o álcool vai deixando no organismo, a questão que hoje é muito grave, muito presente, de acidentes, né, que acabam acontecendo, tirando a vida de muitas pessoas, muitos jovens que bebem a noite toda, vão dirigir muitas vezes ainda sem ter 18 anos de idade e acabam se envolvendo em acidentes graves e perdendo a vida. Isso, além dos acidentes, as brigas, os conflitos, né? E infelizmente, culturalmente se fala que a gente vai beber para ficar mais alegre ou a gente vai beber para ter coragem de falar determinadas coisas. Então, o adolescente, ele tem, lógico, que precisa de orientação, isso aí é inegável, Fato, né? Mas ele já tem consciência de que o que é certo. Será que a minha coragem está na bebida? A minha alegria está na bebida? E essas reflexões a família pode fazer com tranquilidade. E o álcool ainda pode ser a porta de entrada para outras drogas. Isso, geralmente sim, né? Infelizmente, geralmente. Sempre ficar vigilante, prestando atenção, essas são as dicas que eu acho que são mais importantes, é a presença do pai cada vez mais perto do filho. Isso, conversar com naturalidade, né? Às vezes a pessoa quer só brigar, quer só dizer, olha, não faça, não, né? A questão do uso excessivo do não, né? Explicar o porquê e mostrar as possibilidades. Ok, nós conversamos aqui com o Dr. Antônio Roldão, que é psicólogo. Daqui a pouco você pode rever esse vídeo no cidadeverde.com. E eu queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente, conversando sobre esse tema tão importante, Dr. Roldão. Eu que agradeço. Muito obrigada, um bom dia. O telespectador diz aqui, o exemplo é sempre melhor. Nunca levei minha filha a uma mesa de bar, nunca trouxe bebida para minha casa, então ela também nunca teve curiosidade para experimentar, como disse aqui o Dr. Roldão, né? O hábito que está em casa que vai se expandindo aí para o dia a dia dos seus filhos.